Fala galera, tá começando mais um Dogma Central. E se prepare, porque no vídeo de hoje a gente vai discutir, descobrir e quem sabe até mesmo revelar o porquê que somente crianças podem pilotar um evangelho. E por que não eu? E por que não você? Por que ninguém da sua família? O seu cachorro. Somente essas crianças. O que tem nelas que é tão especial? Chocolate. E roda! Em Evangelho nós temos os pilotos que são responsáveis por pilotar essa unidade de batalha tão fofinha chamada Eva. É um robô gigante. Nenhum adulto pode pilotar o Evangelion, apenas crianças. Essas crianças que têm que ter 14 anos de idade e também um treinamento, né? Porque não basta ter a idade nem tamanho, tem que ter treinamento também. Mas de que maneira isso é possível? Por que só elas podem pilotar? O que tem nelas que é tão assim especial nisso? E afinal de contas, é só realmente isso que tem que ter? A idade, o tamanho, ou tem alguma coisa a mais? Todas essas perguntas, de certa forma, são coerentes, bate uma coisa com a outra, mas nos detalhes não é bem assim não. O que foi claramente dito é que apenas as crianças, geração após segundo impacto, podem pilotar o Evangelho. Então vamos a alguns assuntos, alguns detalhes antes. Após o segundo impacto, houve uma nova geração. Essa geração de crianças que são chamadas de geração pós segundo impacto. E são elas claramente ditas que podem pilotar o Evangelho. Nesse caso, nenhum adulto pode. Vamos na questão do adulto. Se um adulto não pode pilotar um Evangelho, é porque existe uma restrição. Shinji Ikari, você irá pilotá-lo. Esta restrição não se aplica a essas crianças, somente aos adultos. Então alguma coisa aconteceu nessa transição de tempo entre 2000, que é antes, para depois 2000. Se um adulto entrar dentro de um Evangelion, ele pode ser morto. Alguma coisa vai acontecer com esse adulto e coisa boa não é. Então nós voltamos para 2015, é onde começa toda a história do anime. O primeiro piloto a ser apresentado pra gente é o Shinji Ikari. Desculpe, você é apenas um garoto. Você não é tão segura como eu pensava. Ei, cuidado! E são simplesmente chamadas de crianças com 14 anos de idade. O porquê? Sabemos muito bem que 14 anos de idade não é criança, é uma fase de adolescência. O motivo delas serem chamadas de crianças, mesmo tendo essa idade, é justamente porque elas fazem parte da geração pós segundo impacto. E o fato de ter 14 anos de idade ser chamada de criança é mera referência porque elas fazem parte de uma nova geração. Nós podemos claramente afirmar que essas crianças fazem parte de uma nova geração de humanos, e essa nova geração de humanos fazem parte de uma evolução, mas tudo pode esclarecer com mais coerência após as explicações teóricas. Após terem construído o Evangelho, algumas coisas tiveram que ser feitas para que pudessem controlar. E obviamente, antes de colocar um piloto lá dentro, de fato, eles estudaram inúmeras coisas. E depois que aconteceu aquele acidente com a Yui, isso reforçou muito mais os estudos deles. Muito possivelmente para ter um controle melhor com o Evangelho, ou para poder controlá-lo, eles colocaram as almas das mães dos futuros pilotos dentro de cada Evangelho, em seu núcleo, para que dessa maneira o Evangelho pudesse ser melhor, vamos assim dizer, domesticado, né? Você entende? Estudaram que seria possível, ou até mesmo melhor, colocar uma criança em vez de um adulto, para que dessa maneira essa criança, em ligação com o núcleo do Evangelho, tivesse uma harmonia melhor de sincronização. Neste caso, tendo uma criança, que é justamente o filho da alma que está dentro do seu núcleo. Assim fica muito mais fácil as coisas. Podemos supor que dessa maneira existe uma ligação muito forte entre família. Muito provavelmente o fato de utilizar em crianças como piloto dentro do Evangelho vem de um contexto bíblico muito antigo, que praticamente virou um ditado na vida popular, que são das crianças o reino do céu. Nesse ditado
se fez uma analogia dizendo o seguinte, que somente crianças podem pilotar um evangelho e que essas crianças são privilegiadas de pilotar um EVA e não um adulto. Nesse sentido fica apenas uma referência bem oculta, mas que pelo menos faz o mínimo de sentido possível. E como se trata do evangelho, que consegue usar termos bíblicos sem utilizar religião, eu não descarto essa hipótese, cara, em nenhum momento. E para a nossa terceira explicação teórica, que é a mais cabível de todas, após o segundo impacto, quando Adão liberou seu campo anti-AT por toda a terra, as crianças que estavam dentro da barriga de suas mães tiveram seu código genético alterado. Após isso, nasceria uma nova geração de crianças geneticamente modificadas. Eles começaram a fazer alguns estudos, e nesses estudos eles descobriram que as crianças, após o segundo impacto, tinham um código genético diferente dos adultos. E isso poderia ter muito mais facilitado para eles usando a própria Rey, por exemplo. E logo no primeiro episódio, o próprio Gendo deixa bem claro que a única pessoa que pode pilotar um Evangelion é o filho dele. Porque não há ninguém mais que possa fazer. E com certeza, se fosse possível um adulto pilotar, obviamente que pilotariam. Não deixariam a cargo de crianças de 14 anos de idade. Apesar dos protagonistas pilotos terem 14 anos, isso não os impedem de pilotarem um Evangelion com uma idade mais elevada. Asuka Shinji em EVA 3.0 tem 24 anos, provando que somente quem faz parte da segunda geração do impacto pode ser de fato um piloto. Mas muito provavelmente, se a gente for tentar achar o pé da letra porque que somente crianças podem pilotar um EVA, muito provavelmente vai ter ligações com o LCL, as almas da unidade, carga psicológicas dos pilotos, enfim, há um mar de interpretações para isso. Caso haja mais novas interpretações, mais novas explicações teóricas a respeito desse assunto, eu venho aqui mais uma vez, faço um novo vídeo atualizando esse. Beleza? Então, eu fico por aqui, muito obrigado por assistir a esse e outros vídeos. Se gostou, dê um like, compartilha com a galera aí, diga pra eles que tem um canal de Evangelho no YouTube. Agora já temos. Se é novo no canal, não tá inscrito, se inscreve. O Dogma também está no Facebook, na página, Twitter. Beleza? Então, eu fico por aqui e fui!